E aí, pessoal, tudo certo? Antes de mais nada, dá uma curtida aqui embaixo nesse vídeo para dar uma alavancada no nosso canal aqui, a gente chegar para o maior número de pessoas e continuar esse estudo, esse aprendizado aí com bastante gente, bastante enfoque. Mas vamos lá no tema desse vídeo. Por que aprender o planejamento previdenciário? Eu acredito que essa é uma frase que já veio à minha mente quando eu estava no início, iniciando ali na parte do direito previdenciário, e ficava realmente, essa é uma pergunta que também me ficava, para que planejamento previdenciário? Eu também tinha essa ideia, esse preconceito, por assim dizer, por esse serviço, essa atividade mais consultiva. Ela mudou bastante conforme eu fui aprendendo mais sobre o direito previdenciário, até que hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. Mas para explicar melhor, deixar um pouquinho mais conceituado, eu acredito em duas certezas que nós temos na nossa vida. A morte, claro, e uns dizem que é pagar impostos. Eu gostaria de usar de uma outra forma, que eu ouvi uma vez, não me recordo de onde, mas que são fazer escolhas. Por quê? Até mesmo os impostos, se você quiser, você pode optar por não pagá-los. Entretanto, você vai sofrer as consequências de não pagar esses impostos. Portanto, o que realmente influencia na nossa vida são a morte e as escolhas. Porque as escolhas, cada uma delas, cada uma das escolhas diárias, e são muitas escolhas que nós fazemos em todos os nossos dias, elas geram consequências. Muito bem, então. Por que planejar ou não? Porque quando você planeja ou deixa de planejar, você está fazendo uma escolha que te gerará uma consequência dessa escolha. Ótimo. Você pega e escolhe não planejar, por exemplo, o seu dia de trabalho, o seu dia seguinte de trabalho, ou acordou no dia e falou, eu vou ver o que vai dar nesse trabalho aí. Muito provavelmente, se você não tem nada planejado, o seu trabalho ele vai ser improdutivo, de má qualidade, um pouquinho bagunçado, para dizer o mínimo, durante o seu dia. Enquanto que, se você planejar o seu trabalho, o seu dia de trabalho, as chances são muito maiores de que você consiga fazer mais coisa, consiga ser mais produtivo naquilo que você já ia fazer e tenha um trabalho mais organizado. Tanto, se você planeja fazer esse trabalho, o seu dia, ele muito provavelmente será mais gratificante ao final. Outra coisa, uma viagem. Se você não quer fazer um planejamento de viagem, simplesmente vou lá, vou viajar e vamos ver no que vai dar. Primeiro que é uma coisa meio louca, mas digamos que quando nós fazemos um planejamento de uma viagem, a viagem normalmente já sai uma correria danada. Imagina se nós não fizéssemos o planejamento dessa viagem. É uma coisa que talvez a gente até fique pensando, jamais que faria uma viagem sem um planejamento adequado. O que acontece quando você vai construir uma casa, fazer uma cirurgia, desde que essa cirurgia não seja de emergência? Você vai procurar de todas as formas deixar esse planejamento da melhor maneira possível. Porque se você não fizer um planejamento de uma casa ou de uma cirurgia, que são coisas que vão te gastar muito dinheiro ou botar até às vezes a sua vida em risco, você está contando totalmente com a sorte. É óbvio que uma pessoa em sã consciência, claro, vai optar por fazer um planejamento da casa ou de uma cirurgia, pois as chances de tudo dar certo são muito maiores. A aposentadoria, o direito previdenciário é exatamente a mesma coisa, o direito como um todo, na verdade, mas especialmente o direito previdenciário é exatamente a mesma coisa. Se você não planeja o que você vai aposentar, como você vai aposentar, em que ano, em que época, de que forma você contribui, se você não faz esses planejamentos ou coloca isso no papel antes, numa análise, é muito provável que você correrá o risco de ter uma aposentadoria muito baixa ou e às vezes não tendo mais possibilidade de fazer uma revisão, alguma coisa para aumentar, alavancar esse valor da sua aposentadoria. E o que isso vai acontecer? O que isso vai gerar? Vai gerar uma aposentadoria ruim e uma qualidade de vida muito baixa para você. Enquanto que se você fizer o planejamento previdenciário, se você faz esse planejamento previdenciário antes, você vai saber quando você vai se aposentar, em que modalidade você vai se aposentar,
em que valor, se tem alguma coisa ainda que dá para fazer para aumentar a sua aposentadoria. Enfim, são muitos e muitos benefícios que você tem com isso. E tem que sempre lembrar uma coisa, são 20, 30, às vezes 40 anos de contribuição e mais 20, 30, 40 anos de vida após a aposentadoria. Portanto, a sua vida inteira está dependendo daquilo. Se isso não for o suficiente para te convencer de um planejamento, da necessidade de um planejamento previdenciário, eu não sei mais o que fazer. Mas, por fim, o que a gente pode tirar com isso? O que pelo menos eu tiro com isso? Eu gostaria que pudesse fazer essa mesma análise com vocês. A pergunta que deve ser feita, na minha opinião, não é por que aprender o planejamento previdenciário. A pergunta deveria ser por que não aprender o planejamento previdenciário? Pois ele é essencial para qualquer pessoa que deseje se aposentar bem, com qualidade e que deseje e que o cliente também vai valorizar essa aposentadoria, esse trabalho que você vai fazer para ele. Portanto, vamos fazer esse planejamento previdenciário, mudar essa mentalidade aí, que ele é essencial, tem que ser feito, não tem muito questionamento com relação a isso. Não esquece de curtir lá embaixo e um abraço.